Amados irmãos e irmãs, povo de Deus, nós os saudamos com a paz do Senhor. Amém. Paz de Deus, graça e paz, tudo para a glória do nosso querido Salvador, Jesus Cristo, o nosso amado Mestre. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Hoje, dia 13 de agosto de 2026, uma quinta-feira. Nós sempre gravamos na noite anterior. E ontem, à noite, na noite de quarta-feira, no culto, nós recebemos alguns irmãos que nos ouvem todos os dias. É através do ouvir aqui a palavra de Deus que eles ficam nos conhecendo. E quase todos os cultos tem alguém nos visitando, de perto ou de longe. Hoje tinha irmãos de muito longe daqui, de Londres, um casal de irmãos de Londres, na Inglaterra, seus parentes que moram aqui também em Luiz Alves, uma cidade próxima de nós aqui, e também um querido casal de irmãos lá de Brasília, Distrito Federal. Participaram do culto, louvaram o Senhor conosco e se alegraram conosco. Isto é muito maravilhoso quando nós temos estes encontros. Quando você passar aqui por Itajaí, nos procure. O templo onde congregamos está na rua João Ladislau Tabalipa, 185, na região portuária. É bem próximo, é junto do centro da cidade. Os cultos são nas quartas e nas sextas-feiras, às 19 horas. E também aos domingos, às 9 da manhã e às 18h45 da noite. Às 19 horas, nós estamos lá cultuando ao Senhor. Sejam sempre bem-vindos entre nós. Eu não tenho como passar muita gente pede o meu contato, meu telefone, mas não tem como. Eu não vou ter mais tempo para nada se eu passar o telefone aqui para os irmãos assim de público, não é? Irmão, você que ainda não fez ou não faz parte desta família Cristo em vós, Esperança da Glória, aproveite e faça parte também. Quem sabe hoje você está nos vendo pela primeira vez, nos ouvindo, né? E querendo fazer parte desta família. É fácil, não custa nada, é só ouvir a palavra do Senhor. Aqui nós pregamos o Santo Evangelho da Salvação, simples como ele é, o Evangelho do arrependimento, do perdão, da santificação, o Evangelho da cura divina, do batismo no Espírito Santo e da volta do Senhor. Anunciamos sempre o glorioso dia da volta de Cristo Jesus. Queridos irmãos, nós agradecemos também pelas orações em nosso favor. Nós continuamos aqui todos os dias orando pelos irmãos e contando sempre com as vossas orações também. Vamos à palavra. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 11, 12, alguns versículos a seguir. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, está dizendo o Senhor Jesus. Sofrer pela causa divina, por minha causa, Jesus estava dizendo. Jesus disse, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Agora o versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal
E se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, ou um monte. Nós, como igreja do Senhor, irmãos, nós não podemos nos esconder, de jeito nenhum. Às vezes podemos passar, por isso que o Senhor disse aqui nas bem-aventuranças, ele iniciou, são 9 bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O Senhor sempre estava fazendo uma ligação do aqui com aquilo que temos lá. A nossa vida aqui e o que podemos ter lá, se nós permanecer naquilo que Ele ensinou. E no versículo de número 11, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Servir para o Senhor, irmãos, nós, se entender verdadeiramente isso, pelo Espírito Santo, é uma honra para nós. É uma bem-aventurança para nós. Bem-aventurado, você é mais do que feliz se tu fores perseguido por minha causa. Ninguém quer ser perseguido. Não. Nós queremos sempre viver tranquilo, sem sofrimento aqui. Aqui, meu irmão e minha irmã, nós sofremos os revés desta vida. Mas, como já disse, ele sempre fazendo uma conotação, uma ligação com aquilo que nos espera no porvir. Versículo de número 12, ele diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Nós não podemos nos esquecer daquilo que está reservado para cada um na eternidade. Aqui, irmãos, muitos dos nossos irmãos, né, Esther, já deram a vida para não negar o Senhor, para não perder esta possessão divina que está reservado. Se está reservado, é teu, é meu, está reservado. Agora é fácil nós perder, se nós não perseverar, porque nós vamos ser salvos, irmãos, pela nossa perseverança. Se nós não for fiel até a vitória final, nós vamos perder. E diz mais: porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Nós não somos melhores do que eles. Se eles foram perseguidos e chegar perseguição a nós, como muitos dos nossos irmãos, agora no tempo presente que nós vivemos, contemporâneos a nós, estão sofrendo. Muitos irmãos estão sendo mortos porque servem ao Senhor, e para não negar, para não perder isso que ele já tem como reserva lá no céu, eles não negam o Senhor de jeito nenhum. E no versículo seguinte ele diz: vós sois o sal da terra. Por que serve o sal, Esther? O sal é um dos elementos mais necessários numa casa, porque ele conserva. Antigamente não tinha geladeira, era o sal que conservava.
a carne, tudo que era necessário conservar era com sal. Mas hoje não precisamos tanto conservar as coisas assim, porque temos geladeira, temos freezer. Mas, irmãos, o sal, ele dá sabor à comida. Se não tiver sal, a comida não tem gosto. A gente esquece de botar sal em alguma coisa, já vem a reclamação. Isso aqui está sem sal. Irmãos, nós temos que ser o sal da terra. Oh, Deus! Nós temos que salgar esse mundo que está apodrecendo. Precisa de sal. Como precisa de sal. Verdade. Irmãos, quando o sal se torna imprestável, se torna insípido, como diz a palavra, para nada mais serve. Eu não quero ser esse tipo de sal. Eu sei que os irmãos também não querem ser esse tipo de sal. Que ele só serve, como antigamente diziam, só para macadame. Sabe o que é? Para botar nas estradas para passar ali por cima daquele sal. Irmãos, vamos ser o sal da terra e a luz do mundo, porque o mundo vive em trevas profundas, e nós temos que ser luz. Se tiver um lugar todo escuro, mas de repente aparece uma luz, ele já ilumina, vai iluminando aquele ambiente. Assim nós devemos ser. E como ali também falou, que a perseguição, que nós sofremos perseguição, não porque nós somos culpados, mas por amor a Cristo. Como meu esposo já falou, muitos lugares ainda estão dando a vida, hoje. E eu às vezes me pergunto, meu Deus, nós aqui vivemos tão acomodados. E se vier uma perseguição dessa para nós, antes da vinda de Cristo ainda, que nós não estamos em escape disso. Irmãos, como é que nós vamos nos comportar? Como é que nós vamos nos comportar? Vamos dar a vida? Isso é que eu penso muitas vezes, que é preferível dar a vida aqui, para receber a vida eterna ali. É verdade, meus irmãos, o sal, quando perde o gosto e torna insípido, como a linguagem bíblica diz aqui, ele só serve para ser pisado para o homem. Não serve para mais nada, é para jogar fora e ser pisado pelo homem. Serve como macadame, para conservar a estrada, para colocar ali. Países lugares onde tem muito sal, eles usam sal insípido, que não tem gosto, não tem, para macadame, para pisar em cima. Já imaginou, irmão, você e eu deixar de ser sal e os homens pisarem em cima de nós agora? Meu Deus. Não é por causa de Cristo, não, é porque nós deixamos de ser sal. Deixamos de ser luz do mundo. Aqui Jesus disse, como você vai esconder uma cidade edificada em cima do monte? A igreja não está escondida, a igreja precisa aparecer. Eu volto a repetir que sempre falo, o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Como é que nós estamos nos manifestando a este mundo, amados irmãos? Como nós estamos nos manifestando a este mundo? Escondidos, sem falar nada, sem viver uma vida de testemunhas, de verdadeiras testemunhas para o Senhor, como sal da terra e luz do mundo, mesmo diante das perseguições, das lutas e aflições. Eu só quero ler o que Paulo escreveu aqui, no capítulo 4 de Colossenses, versículo de número 2, 3, 4, 5 e 6, vou ver se dá tempo para ler. Perseverai em oração. Olha o conselho do pastor de almas, que nós devemos ser. Velando nela em ações de graças.
orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Paulo estava preso e escrevendo estas preciosidades aqui para a igreja. Versículo 4, para que eu manifeste como me convém falar, para que eu me manifeste como me convém falar. Por isso que sempre estamos pedindo, irmãos, orem por nós, orem por aqueles que estão pregando a palavra. Andai, escute agora, andai com sabedoria para o que estão de fora, para com aqueles que estão lá fora, remindo o tempo. O tempo é pouco, irmãos. Nós temos que correr, nós temos que fazer tudo o que for possível para agradar a Deus e chamar a atenção desse mundo que nós somos, peregrinos aqui, estamos passando e indo para a pátria celestial. Último versículo, a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, sal da terra, para que saibais como convém responder a cada um. Que o Senhor nos capacite, irmãos, que o Senhor nos oriente, irmãos, para que realmente sejamos verdadeiras testemunhas de Cristo aqui e bem representando a igreja do Senhor Jesus. Querido Pai, sim, no nome de Jesus, teu Filho, nós te pedimos e já te agradecendo por tudo que tu tens feito por nós até aqui, Senhor. Tens nos guardado como sal da terra e luz do mundo. Senhor, ajuda também os nossos irmãos que em algum lugar desta terra estão sofrendo perseguições, até enfrentando a própria morte, mas não recusando a ti, Pai, em tempo algum. Querido Deus, guarda-nos, Senhor. Cura também aqueles que estão enfermos na alma. Sim, Pai, no espírito. Cura os enfermos também físicos, Senhor, que têm enfermidades nos seus corpos, sentem dores e precisam de um toque das tuas mãos agora. Pois a igreja está nessa terra para falar o que convém e o que a tua palavra manda, Senhor, e nos promete fazer, que ela faz, que tu faz, quando nós pedimos no teu nome. Senhor Jesus, é no teu nome que nós estamos te pedindo, hoje e para sempre. Amém e amém. Amados irmãos, se o Senhor permitir, amanhã nós voltaremos. Até lá, na paz do Senhor. Amém, amém, amém.